E aí, pessoal do segundo ano, uma boa tarde. Estamos aqui, ó, pleno dia dos professores. Estou aqui gravando um vídeo, resolvendo o exercício 4 e o 5 da aula passada, no módulo 110. Bom, a questão número 4 da FUVEST fala o seguinte, ó: um polígono do plano é determinado pelas inequações x maior ou igual a zero, y maior ou igual a zero e 5x mais 2y menor ou igual a 20. E ainda x mais y menor ou igual a 7. Então essas quatro inequações vão formar um polígono no plano cartesiano e o exercício quer saber os vértices desse polígono, certo? Então tá aí o nosso problema, né? Conhecer os vértices do polígono. Então, para a gente começar, vamos pensar da seguinte maneira. Eu vou representar aqui no meu plano cartesiano. Então, desenhar aqui um plano cartesiano. O eixo x na abscissa, né? O eixo y na ordenada. E a gente sabe aqui, ó, da inequação. Vamos chamar aqui de 1. Da inequação x maior ou igual a zero. Então, a gente sabe que o zero é a origem do plano cartesiano. Certo? E aí eu procuro, então, valores onde esses valores de x vão ser maior ou igual a zero. Bom, o x é igual a zero em todo o eixo y, certo? E o x vai ser maior que zero em toda essa região do plano cartesiano, né? Toda a região que estiver à direita do eixo y. Então, aqui é a região que satisfaz a inequação x maior ou igual a zero. Agora eu vou pegar a segunda inequação. Ela diz que o y é maior ou igual a zero. Então, aqui na segunda inequação, eu vou representar valores em que o y é maior ou igual a zero. Bom, o y é igual a zero em todo o eixo x. E aí ele vai ser maior que zero quando eu tiver valores acima do eixo x. Então, vamos pintar aqui. Toda essa parte aqui, ó, que eu estou sombreando de amarelo, são valores em que o y está acima do eixo x, são valores em que o y é maior ou igual a zero. Ok? Então, por enquanto, a gente tem aqui uma intersecção de duas regiões planas, né? Ou seja, a gente está ficando com o primeiro quadrante como resposta, que é uma região que satisfaz as duas inequações, o primeiro quadrante do plano cartesiano. Bom, ainda falta a gente analisar mais duas inequações. Então, a inequação número 3 é 5x mais 2y menor ou igual a 20. Então, deixa eu mudar aqui de slide. Equação número 3. Ela é 5x mais 2y menor ou igual a 20. Bom, para a gente fazer o estudo dessa inequação, primeiro a gente vai isolar o y, tá? Para ter uma ideia de que região que a gente vai estar procurando para pintar. Então, 2y é menor ou igual a menos 5x mais 20. Aí eu vou passar o 2 dividindo, vai ficar y menor ou igual a menos 5x sobre 2 mais 20 dividido por 2, que é 10. Tá? Bom, só por essa inequação que a gente chegou, dá para se ter uma ideia de que o fato do coeficiente do x aqui ser negativo indica que eu vou ter uma reta decrescente. E, como a gente está procurando valores em que o y é menor que aquilo ali, então a gente vai pintar tudo aquilo que estiver abaixo da reta que representa essa inequação, tá? Pensando na igualdade, né? Y igual a menos 5x sobre 2 mais 10. Então, a gente vai ter pontos de uma reta e a gente quer todos os pontos que estão abaixo dessa reta. Para representar isso graficamente, falta a gente saber os pontos de intersecção com os eixos, né? Então, eu vou procurar os pontos de intersecção com os eixos pensando na igualdade. Ó. Se eu tiver a equação y igual a menos 5x sobre 2 mais 10... né? Essa aqui é a equação da reta que eu representei aqui, né? Tá? Então, quando eu trabalho com a igualdade, eu tenho uma reta.
Nessa equação de reta, eu vou encontrar os pontos onde ela está intersectando os eixos coordenados, os pontos de intersecção com o eixo x e y. Para isso, basta fazer o seguinte estudo. Para x igual a zero, tá? Então, se eu trocar o x pelo zero, eu vou ter aqui como valores, ó, que o y vai ser menos 5 vezes 0 dividido por 2, ou seja, vai dar 0, né? Se eu trocar o x pelo zero, isso aqui tudo vai dar 0. E aí vai ficar o 10. Y é igual a 10. E aí, então eu tenho um dos pontos de intersecção. O outro ponto de intersecção é quando y for igual a 0. E aí eu vou encontrar o valor de x. Tá? Então, se eu substituir o y pelo 0, o 10 vai passar subtraindo, vai ficar menos 10 igual a menos 5x sobre 2. Aí o 2 vai passar multiplicando, vai ficar menos 20. E o 5 vai passar dividindo, vai ficar 4, né? Então, se o y for 0, o x dá 4. Então, olha só, eu tenho dois pontos aqui, né? Eu tenho pontos de intersecção lá, ó, que é o ponto 0 e 10. Então, 0, 10 é um ponto que vai cortar o eixo y. E aqui o ponto 4 e 0 é o ponto que corta o eixo x. Então, eu vou marcar lá esses dois pontos no plano cartesiano e desenhar a reta. Então, tem o ponto 0 e 10. Então, mais ou menos aqui o 10. E tem o ponto, qualquer outro ponto que esqueci, 4 e 0. Então, 4 e 0 fica mais ou menos aqui. Tá? Aproximadamente aqui. E aí eu vou desenhar a reta. Tem uma reta passando por esses pontos, né? Vou desenhar aqui a reta, que é a reta que a gente desenhou lá aqui, né? Menos 5x menos 5x sobre 2 mais 10. Tá, dessa reta a gente gostaria de pintar valores que estão abaixo dela, né? Então vou sombrear aqui valores que estão abaixo dessa reta. Vamos pegar uma cor bem clarinha aqui, um tom pastel, vamos pegar esse azul. Então todos os valores que ficaram abaixo dessa reta eu estou pintando de azul. E agora a gente percebe que há uma intersecção nesse triângulo, né, formado pela origem do plano cartesiano, que eu vou marcar aqui, o 4 e o 10. Tá? Então, por enquanto, esse triângulo é a região que está satisfazendo as três inequações. Porém, ainda tem mais uma inequação para analisar, o x mais y menor ou igual a 7. Então, vou pegar aqui, ó, equação número 4. É o x mais y menor ou igual a 7, né? X mais y menor ou igual a 7. Então a gente vai pensar de forma semelhante. Primeiro eu vou isolar o y para saber com qual região a gente vai estar trabalhando. E para saber também se a reta é crescente ou decrescente. Então uma vez que o y está isolado, a gente vem aqui, ó, e percebe pelo coeficiente do x que a reta ela é decrescente. E de acordo com o sinal que está aqui indicando, né, a gente quer valores de y que vão estar abaixo dessa reta. Então a gente tem que pintar valores que vão estar abaixo da reta. Para a gente ter um estudo mais detalhado, a gente procura a igualdade, né, quando o y é igual a menos x mais 7. Essa equação aqui é a equação da reta. Então aqui eu vou encontrar os pontos que pertencem à reta. E aí a gente vai pegar todos os pontos que pertencem à reta e também os que estão abaixo da reta, né? Foi o que a gente determinou aqui nessa situação. Bom, para encontrar os pontos de intersecção, eu começo a trocar o x por 0 e o y por 0. Então, para x igual a 0, eu vou vir aqui, vou substituir o x pelo 0. O y vai dar 7. Então, eu tenho o ponto 0, 7. E se eu pegar para y igual a 0, eu venho aqui na minha equação, troco o y pelo 0 agora. Se eu trocar o y pelo 0, eu vou ficar com menos x igual a menos 7, ou seja, x igual a 7. Então eu tenho ponto agora 0. Aliás, deixa eu apagar aqui que eu errei. Eu tenho ponto 7 e 0. Então os pontos 0, 7 e 7 e 0 são pontos da reta
y igual a menos x mais 7, que vão cortar os eixos x e y. Então eu vou voltar lá, desenhar essa reta. Deixa eu marcar aqui no plano cartesiano. A gente tem os pontos 7 e 0, que é esse aqui. E tem o ponto 0 e 7, que está aproximadamente aqui. Bom, ligando esses pontos, a gente tem a equação de uma nova reta, que é essa aqui. E a gente quer pintar toda a região que está abaixo dessa reta. Então a gente procura, né? Vamos grifar aqui, pegar um tom pastel de novo, pegar um verde agora. A gente quer toda a região que ficou abaixo dessa reta roxa. Bom, e depois a gente percebe que a região que ficou com intersecção das 4 inequações foi essa região aqui, ó. Esse quadrilátero que está aqui, que eu estou reforçando agora. E aí ele possui 4 vértices. Um deles é a própria origem, o outro é o ponto 0,7, esse aqui é o ponto 4,0, e agora falta a gente encontrar este ponto aqui, que é o ponto de intersecção. Bom, pelas opções que a gente tem, ó, já dá para saber que é a letra A, porque eu tenho aqui o ponto 0,0, eu tenho aqui o ponto 4,0, eu tenho o ponto 0,7 e tem mais um ponto que provavelmente é o 2 e o 5, tá? Que é esse ponto que está aqui. Bom, se você preferir, você pode resolver o sistema formado pelas duas equações de reta, essa reta preta e a reta roxa, né? E aí a solução desse sistema vai dar o ponto de coordenadas 2 e 5, que é o ponto de intersecção. Certo? Então ficou aí a letra A como resposta correta. Agora nós vamos lá para o exercício número 5 da Estadual de Goiás, que fala o seguinte: em uma chácara há um pasto que é utilizado para criar vacas e bezerros. Esse pasto tem área de 2 hectares, sendo que cada um corresponde a um quadrado de 100 metros de lado, né? E observações técnicas indicam que cada vaca deverá ocupar uma área de, no mínimo, 1.000 metros quadrados e cada bezerro uma área de, no mínimo, 400 metros quadrados. Letra A. De acordo com as observações técnicas, esse pasto comportará 15 vacas e 15 bezerros? Justifique sua resposta. Letra B. Represente algébrica e graficamente as condições dessa situação, respeitando as observações técnicas. Bom, para começar, vamos entender o nosso problema. Ele está dizendo aqui que tem um pasto que tem 2 hectares, e esses 2 hectares são 2 quadrados de lado 100. Então, seria isso aqui, 1 hectare mais 1 hectare, são 2 quadrados, onde cada lado tem 100 metros. Bom, esse pasto, então, ele tem uma área de 200 metros de comprimento vezes 100 metros de largura, dá uma área de 20.000 metros quadrados, ou seja, os 2 hectares, né? Cada hectare tem 10.000 metros quadrados. Bom, agora vamos pensar na letra A. Ele está falando que se é possível a gente colocar nesse pasto 15 vacas e 15 bezerros. Essa aqui é bem tranquila de responder, porque, de acordo com as informações técnicas, cada vaca tem que ocupar no mínimo 1.000 metros quadrados. Se eu colocar 15 vacas e multiplicar por 1.000 metros quadrados, que é a área que cada uma vai ocupar, vai dar 15.000 metros quadrados. Aí vamos pensar no bezerro. Cada bezerro ocupa uma área de 400 metros quadrados. Como vão ser 15 bezerros, eu vou fazer 15 vezes 400 metros quadrados e encontrar a área que esses 15 bezerros vão ocupar. 15 vezes 400 dá 6.000 metros quadrados. E aí a gente vai somar essas áreas e a gente verifica que não há possibilidade de você ter 15 vacas e 15 bezerros, porque a soma das áreas que eles vão ocupar
vai ser maior do que o pasto que a pessoa tem. Então, a soma das áreas que 15 vacas e 15 bezerros ocupam é de 21 mil metros quadrados, o que é maior que a área do pasto, que é de 20 mil metros quadrados. Então, a letra A resposta é não, e a justificativa está no tamanho do pasto que precisaria, de 21 mil metros quadrados. Agora, na letra B, eu tenho que responder isso graficamente e algebricamente. Então, eu vou ter que montar um conjunto de inequações, né, para representar essa situação. Bom, aí a gente vai começar então pensando da seguinte maneira. Eu vou chamar de x o número de vacas que eu vou colocar no pasto, e vou chamar de y o número de bezerros que eu vou colocar no pasto. Bom, a gente sabe de início, né, que o x ele tem que ser maior ou igual a zero, que o y, que é o número de bezerros, também tem que ser maior ou igual a zero. Então, a gente não pode ter uma quantidade de vacas negativas, nem uma quantidade de bezerros negativos. E agora a gente tem que pensar na seguinte situação. O terreno tem 20 mil metros quadrados. Tá? Então, eu vou pensar assim. Cada vaca ocupa um espaço de 1000 metros quadrados, então é 1000 vezes x, né, o número de vacas vezes a quantidade, o espaço que ele vai ocupar, mais cada bezerro ocupa 400 metros quadrados, então é 400 vezes a quantidade de bezerros. Isso tem que ser menor ou igual ao tamanho do pasto, que é de 20 mil metros quadrados. Tá? Então, a gente acabou de responder aqui algebricamente o nosso problema. Tá? Então, esse sistema formado por 3 inequações resolve o nosso problema algebricamente. Agora, para representar graficamente, o que nós vamos fazer? Então, vamos começar desenhando o plano cartesiano. Então, vou colocar aqui o x, que é o número de vacas na horizontal, o y, que é o número de bezerros na vertical. Nós já sabemos que o x tem que ser maior ou igual a zero e que o y também é maior ou igual a zero. Então, a gente está falando de pontos que vão ocupar aqui o primeiro quadrante, né? Onde o x é maior ou igual a zero e que o y também é maior ou igual a zero. Então, essa é a nossa região. Falta a gente saber agora onde fica localizada a outra região formada pela terceira inequação. A nossa terceira inequação é essa aqui, né? Y não, é 1000x mais 400y menor ou igual a 20 mil. Bom, da mesma forma que a gente fez no exercício anterior, nós vamos isolar o y. Então vai ficar 400y é menor ou igual a menos 1000x mais 20 mil. Coube, mais ou menos. Tá? Aqui é um 20 mil aqui no final, tá, gente? Bom, esse... eu fiz um zero a mais aqui, ó. Vou apagar esse zero. Esse 400 agora, ele vai passar dividindo, né? Então vai ficar aqui o y é menor ou igual. Se eu pegar o 1000 e dividir por 400, vai ficar 10 quartos, 5 meios. Então vai ficar menos 5 meios de x. Se eu pegar o 20 mil e dividir por 400, vai dar 50, mais 50. Então essa inequação aqui, ó, eu preciso representar ela graficamente. Então, de início, nós já sabemos que pelo coeficiente de x vai ser uma reta decrescente e que a gente vai pegar valores que estão abaixo dessa reta. Então, nós sabemos que vai ser uma reta decrescente e que a gente vai estudar os valores que estão abaixo dela. Falta saber onde vão ser os pontos de intersecção com o gráfico, né? Porque a reta a gente já sabe que ela vai ser algo assim. Nós já sabemos que a reta vai ser algo assim. Tá? Só preciso encontrar aqui, ó, os pontos de intersecção. Então, para encontrar os pontos de intersecção, eu vou pegar o x valendo zero e o y valendo zero. Vamos lá mudar de slide. Então, para encontrar os pontos de intersecção, eu vou usar a igualdade, né? Y igual a menos 5 meios de x mais 20. Trocando o x pelo zero, eu vou encontrar que o y vai zerar aqui, né?
vai ficar 20. E se eu trocar o y pelo 0, o 20 passa negativo, o 2 passa multiplicando, fica menos 40, e o 5 passa dividindo, vai dar 8. Então, x vai ser igual a 8. E aqui 20 é o valor do y, né? Então, eu tenho os pontos 0 e 20, e tenho o ponto 8 e 0. Então, eu vou lá no meu plano cartesiano agora e representar eles. Aqui ficou o 20, aqui ficou o 8. E aí, a região que nós temos como resposta é essa região aqui, que fica dentro do triângulo, né? Então é maior, o x tem que ser maior que 0, o y maior que 0, e a gente quer essa região abaixo da reta, tá? Bom, espero que tenha ajudado, que vocês compreendam. Se tiver alguma dúvida ainda, me manda uma pergunta. Só uma correção. Eu coloquei errado lá no outro slide, eu coloquei 20, na verdade é 50, vou corrigir aqui rapidamente. Tinha que ter um errinho, né? Então aqui é 50, aí aqui consequentemente vai ser 50, e a hora que eu resolver aqui vai dar 20. Então a gente tem 0 e 50, e aqui é 20 com 0. Voltando lá, vamos arrumar bonitinho aqui, vai. Então aqui é o 50 e aqui é o 20. Agora sim. Ok, gente? Então espero ter ajudado. Espero que gostem. Até a próxima.